Olá pessoal, hoje o nosso tema é Triângulo das Potências. Peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Então o nosso tema Triângulo das Potências, nós temos a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Essas três potências juntas, elas formam um triângulo. A potência aparente, ela é a soma vetorial da potência ativa mais a reativa. A potência ativa é a potência que realiza trabalho de fato. Ela ocorre em componentes resistivos. Então, nos circuitos onde nós temos componentes resistivos, ou seja, os resistores em geral, nós temos a potência ativa, aquela que dissipa calor através do efeito Joule, que é a que realiza o trabalho de fato. A potência reativa é a potência consumida por reatâncias no armazenamento de energia magnética ou elétrica, utilizada para produzir campos magnéticos ou elétricos, que é devolvida para a fonte. Então, no caso de nós termos capacitores, o campo elétrico produzido através da energia elétrica, ela devido à potência reativa. E quando nós temos o indutor, o campo magnético, ele é devido à energia magnética, que ela é armazenada, e ela vem de uma potência consumida, que é a potência reativa. Então, potência reativa está relacionada a indutores e capacitores, enquanto que a resistiva, a potência ativa, está relacionada a resistores. E quando nós temos a potência apenas indutiva, ela tem um vetor voltado para cima. Quando ela é capacitiva, o vetor é negativo, é voltado para baixo. Nós fazemos a soma dos dois e ela vai ser ou positiva ou negativa. E quando fazemos a soma vetorial da ativa com a reativa, nós temos a potência aparente. A potência aparente é a potência total fornecida pela fonte, que é, no caso, a nossa concessionária. E aqui nós temos um ângulo φ, que é o ângulo que determina, é o ângulo determinado entre a potência ativa e a potência aparente. O cosseno desse ângulo φ aqui, ele vai determinar o fator de potência nosso. Quanto menor for o fator de potência, quanto maior for o fator de potência, maior vai ser o cosseno desse ângulo. E como o cosseno de 0 é 1, quanto menor o ângulo, maior o cosseno. Então veja que se esse ângulo for menor possível, a potência aparente vai se igualar à potência ativa. E nós vamos ter um menor consumo de potência possível da potência oferecida, fornecida pela fonte. Nessas condições, nós temos a potência reativa sendo anulada. Se nós temos muitos motores numa indústria, por exemplo, nós colocamos um banco de capacitores para podermos rebater esse valor indutivo com o valor capacitivo, que é negativo, fazendo com que a potência reativa seja mínima possível e a potência aparente se aproxime da potência ativa. A potência ativa, a unidade dela é dada em watts, a potência reativa ela é dada em volt-ampere reativo e a potência aparente é dada em volt-ampere. O nosso fator de potência, Fp, ele é dado então pelo cosseno de φ, que é igual a potência ativa dividido pela potência aparente, P sobre S. O ângulo φ é a fase entre a tensão e a corrente no circuito. Nós temos que a potência
ativa, ela é P é igual a tensão U vezes I vezes o cosseno φ. O valor U, o valor U e o valor I são os módulos da tensão e corrente na corrente alternada. E o ângulo φ é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. A potência reativa, Q é igual a U vezes I, seno φ. A potência aparente vai ser S quadrado igual a P quadrado mais Q quadrado. Isso aqui nós aplicando-se o teorema de Pitágoras no nosso triângulo das potências, nós vamos ter que o cateto adjacente P quadrado mais o cateto oposto Q quadrado vai ser igual a hipotenusa S quadrado. Aí nós tiramos a raiz quadrada, nós vamos ter que S é raiz quadrada de P quadrado mais Q quadrado. Aí, como nós temos que P é igual a UI cosseno φ, nós vamos ter que S é igual a UI cosseno φ, tudo isso elevado ao quadrado, mais UI seno φ, tudo isso elevado ao quadrado, que é a nossa potência reativa. Então nós temos aqui P quadrado mais Q quadrado. Colocando U vezes I em evidência ao quadrado, nós vamos ter U vezes I ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então nós vamos ter que S é igual a, extraindo aqui a raiz quadrada, nós vamos ter U vezes I vezes raiz de 1. Como a raiz de 1 é 1, então S vai ser igual a U vezes I. Aqui nós temos, no caso aqui, uma potência totalmente ativa, ou seja, só temos componentes resistivos. Nesse caso, a tensão e a corrente estão em fases. Então aqui nós temos que aqui o ângulo de fase aqui é zero, ou seja, a senoide da tensão e da corrente se encontram no mesmo ponto. Nesse caso, nós vamos ter o fator de potência igual a 1, ou seja, nós vamos ter cosseno de zero igual a 1. Já que o φ aqui é zero, cosseno de zero vai ser igual a 1. Então nós vamos ter a potência ativa, toda a energia consumida pela carga. Nesse segundo caso aqui, nós temos a tensão U e temos a corrente atrasada em relação a U. Então aqui nós temos um ângulo de defasagem φ. O nosso fator de potência vai ser menor que 1, e quando a corrente está atrasada, nós temos um circuito indutivo. Quando nós temos a tensão atrasada em relação à corrente, igual nós temos aqui nesse caso, a corrente está adiantada em relação à tensão, nós temos aqui a diferença, aqui o φ, nós vamos ter também um fator de potência menor que 1, e o circuito vai ser de característica capacitiva. Quando nós tivermos o fator de potência igual a zero, toda a energia reativa ela é devolvida para a fonte. Se nós tivermos um fator de potência igual a zero, significa que o ângulo entre a tensão e a corrente vai ser de 90 graus. E aí o cosseno de 90 é zero. Então nós vamos ter um circuito totalmente reativo e a potência ativa ela é nula, não há circuito resistivo. E nós temos então esse ângulo entre a tensão e a corrente vai ser 90 graus. Com a corrente atrasada em 90 graus nós temos um circuito indutivo, e com a tensão atrasada em 90 graus nós vamos ter um circuito capacitivo, totalmente capacitivo. E isso vai fazer com que o fator de potência seja igual a zero. E a impedância, que nós chamamos de Z, ela é a composição entre a resistência e a reatância, é a soma vetorial entre a resistência e a reatância. A unidade dela também é dada em ohms,
já que nós temos a resistência em ohms e a reatância também em ohms. A resistência é a parte real e a reatância é a parte imaginária. A impedância é um número complexo. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades e até um próximo vídeo. Muito obrigado.